Seção 8. Da disponibilidade. Artigo 104. Extinto o cargo por lei, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada. Artigo 178. Parágrafo único. No período em que estiver disponível, o funcionário perceberá proventos proporcionais ao tempo de serviço, observadas as regras aplicáveis à aposentadoria. Artigo 105. Aplicam-se ao funcionário em disponibilidade os preceitos sobre proibição de acumulação remunerada e respectivas exceções. Artigo 106. O funcionário disponível poderá ser aposentado voluntariamente transcorrido suficiente tempo de serviço e disponibilidade com proventos integrais ou, nos demais casos, com os proventos de lei. Seção 9. Da aposentadoria. Artigo 107. A aposentadoria será concedida ao funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo à vista dos elementos comprobatórios do tempo de serviço ou, conjugadamente, da invalidez para o serviço público em geral ou quando completar 70 anos de idade. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. O funcionário aguardará exercício a publicação do ato de aposentadoria, salvo se estiver legalmente afastado do cargo ou se tratar de inativação compulsória, hipótese em que é dispensado do comparecimento ao serviço. Artigo 108. O funcionário readmitido somente poderá ser aposentado por tempo de serviço depois de decorridos 5 anos da data da readmissão. Artigo 109. A aposentadoria pode ser concedida dentro dos 180 dias anteriores à data em que completar o tempo de serviço. Artigo 110. A aposentadoria que depender de inspeção médica só será concedida depois de verificada a impossibilidade de transferência ou readaptação do funcionário. Parágrafo 1º. O laudo do órgão médico oficial deverá mencionar se o funcionário está inválido para as funções do cargo ou para o serviço público em geral e se a invalidez é definitiva. Parágrafo 2º. Não sendo definitiva a invalidez, esgotado o prazo de licença para tratamento de saúde. Artigo 64. Quando utilizada, o funcionário será aposentado provisoriamente com proventos integrais nos termos do laudo médico oficial, que indicará as datas para a realização de novos exames no período de 5 anos seguintes. Se neste prazo alterar-se o quadro de invalidez e ficar comprovada a cura, o funcionário reverterá ao serviço. Artigo 181. Artigo 3º. O não comparecimento aos exames marcados na forma do parágrafo anterior implica na suspensão dos proventos e, no caso de reincidência, na anulação da aposentadoria. Parágrafo 4º. Não sendo comprovada a cura, o funcionário será aposentado definitivamente com proventos integrais. Artigo 111. Os proventos da aposentadoria serão calculados à base dos vencimentos do funcionário, assim também entendidas as vantagens adquiridas por força de lei. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. Os proventos da aposentadoria não serão inferiores ao menor nível de vencimentos pagos pelo Estado. Artigo 112. Os proventos dos inativos serão reajustados sempre que houver alteração de vencimentos, bem como modificação na estrutura de cargos efetivos do pessoal ativo, vetado, e nas mesmas condições. Parágrafo 1º. Observado o contido deste artigo, nenhum servidor civil inativo poderá ter seus proventos de inatividade inferiores aos valores de vencimentos e vantagens da classe correlata em que foi aposentado, ressalvados os casos de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, cuja proporcionalidade deverá ser mantida. Parágrafo 2º. Nos casos em que as denominações das categorias profissionais sofrerem modificações, a correlação será apurada em face aos requisitos exigidos pelas leis que estabelecerem as alterações. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se aos servidores já aposentados. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando das estruturações e classificações de cargos e funções. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando das reestruturações e reclassificações de cargos e funções. Artigo 113. O funcionário só poderá beneficiar-se da aposentadoria correspondente a um único cargo, salvo os casos em que na atividade haja exercido mais de um cargo em virtude de acumulação legal. Capítulo 2. Dois direitos ao amparo social. Seção 1. Do direito à assistência e à previdência.
Artigo 114. O Estado atenderá à Seguridade Social de seus funcionários ativos, inativos, em disponibilidade e dependentes. Parágrafo único. O associativismo com objetivos de defesa dos interesses gerais do funcionário público, culturais, esportivos e de lazer será apoiado pelo Estado mediante auxílio financeiro e cessão de imóveis às associações de funcionários públicos.